gosto de escuridão. Odeio a claridade. Detesto estar rodeada de muita gente. Odeio ficar sozinha. Não preciso de amores doentios. Odeio não ser amada. Detesto morrer de frio. Odeio calor. Não gosto de livros fúteis. Odeio livros muito intelectuais. Talvez, no fim das contas, eu apenas precise encontrar um meio de dividir as coisas. Uma metade, uma separação, uma parte que não me enlouqueça. Mas não consigo alcançar o meio termo. Sou inteira em tudo. Ambos haviam descido as escadas em silêncio. Lois analisava o local, desde o chão até o teto, tentando encontrar qualquer pista que dissesse um pouco mais sobre Brandon. Entretanto, a parte de alguns porta-retratos e alguns quadros de artistas pós-impressionistas, nada ali poderia dizer além do pouco que já sabia. Aparentemente, ao contrário de Brandon, não tinha talento para ver através das pessoas. Quando chegaram à cozinha, Brandon fez um sinal para que se sentasse à mesa. Obedecendo ao seu pedido silencioso, Lois sentou-se enquanto Brandon pegava o copo e a garrafa com a água. Ele era bastante calmo em seus movimentos e tinha uma confiança que parecia inabalável. Lois não sabia nada além do seu nome, mas tinha a impressão de que poderia xingar sua mãe com os piores nomes possíveis, e mesmo assim ele lidaria com isso de forma descontraída e com aquele sorriso peculiar no rosto. "É só isso que você vai tomar no café da manhã?" Ele perguntou de repente, distraindo Lois de seus próprios pensamentos. "Não é o café da manhã mais nutritivo." Brandon virou-se e lhe entregou o copo com a água. "Estou na casa de um estranho que me escolheu entre centenas de pessoas naquela boate para salvar, sem que eu tivesse pedido." Lois bebeu todo o líquido de uma só vez e colocou o copo sobre a mesa antes de tornar a encará-lo. "É compreensível que a última coisa com a qual eu esteja preocupada no momento seja minha nutrição." "Ok, justo." Brandon sentou-se à sua frente e cruzou os braços. "Esclarecerei toda e qualquer dúvida. Pergunte-me o que quiser e eu te respondo com toda sinceridade." Lois enrugou a testa, pensando no que deveria perguntar primeiro. Tinha tantas dúvidas acerca de Brandon desta situação, que não sabia se havia alguma pergunta certa para começar. Antes de abrir a boca, olhou para o copo vazio, desejando beber algo que a acalmasse. Seu estômago ainda estava enjoado, mas o corpo pedia por mais álcool. Entretanto, conteve-se e decidiu focar na questão em pauta. "Você disse lá em cima que tirar o álcool da minha vida não é o tipo de ajuda que quer me oferecer. Como você pretende ajudar um alcoólatra sem trabalhar com abstinência?" "Ótima primeira pergunta." "Pretendo trabalhar de outras formas para fazê-la entender que não precisa do álcool. Esse é o primeiro passo, porque é muito difícil, para não dizer impossível, fazer alguém largar um vício quando a pessoa não considera isso um mal ou propriamente uma doença. A bebida me faz bem. Ela é a única coisa que me salva. E não preciso de sua terapia, detesto psicólogos. Você acabou de provar o meu ponto. A pessoa tem que largar o vício por ela mesma, não por obrigação. E não sou terapeuta, logo, não pretendo fazer nenhuma terapia com você." "Então está dizendo que devemos deixar todos os viciados se matarem esperando que algum dia eles desistam da droga? Isso não faz sentido para mim." "Você está distorcendo um pouco o que eu falei. Olha você, por exemplo. Acabou de dizer que a bebida salva, por mais que todo mundo ao redor veja o contrário. Meu trabalho aqui é fazer você perceber que não precisa da bebida para sobreviver. Só então você vai deixar de necessitar do álcool como necessita do oxigênio." "Mas em nenhum momento eu pedi que você me ajudasse." Lois franziu os lábios e enrugou a testa enquanto passava o polegar pela borda do copo. "E ainda não explicou por que está fazendo isso. Se quer cuidar de pessoas, vai ser psicólogo, psiquiatra, missionário, sei lá. Mas sair catando gente pela rua como se fossem experiências me parece arrogante. Já pensou que você pode ser um louco que não aceita a própria loucura?" "Pessoas não são ratos de laboratório, Brandon. Eu não sou um rato de laboratório para que você precise provar algo a si mesmo."
Lois. Brandon apoiou os cotovelos sobre a mesa e olhou diretamente em seus olhos. Eu não faço isso porque quero provar uma tese ou ganhar um prêmio de bondade. Eu faço porque eu me importo. Eu gosto de pessoas, eu gosto do ser humano e me toca profundamente cada vez que percebo como uma vida pode ajudar a outra. Estamos todos juntos no mesmo barco que é este planeta e precisamos sobreviver contra todas as possibilidades que podem nos aniquilar diariamente. Lois prestava atenção com um misto de fascínio e curiosidade. Ele dizia aquilo tudo com uma voz macia e ao mesmo tempo apaixonada, como um professor que ensina aos seus alunos algo que lhe toca a alma. Era impossível não acreditar em Brandon, por mais que o seu juízo dissesse o contrário. E sobre ser psicólogo ou psiquiatra formado, não me interessa. Amo a psicologia e devoro todos os livros que possuo, mas não conseguiria tomar isso como uma profissão. Psicólogos não devem se envolver com os pacientes, eu jamais seria capaz de seguir essa regra. Eu realmente gosto de me envolver, gosto de estar perto, gosto de participar integralmente da vida daquele a quem estou ajudando. Sentar em um consultório, ouvir 10 pessoas por dia falarem por 1 hora sobre os seus problemas e ir para casa dormir é tudo o que eu não quero da minha vida. Quando Brandon se afastou e levantou-se para colocar o copo na pia, Lois estranhou a falta que aquele contato visual lhe provocou. Não lembrava a última vez que alguém tinha olhado em seus olhos com tanta verdade. Desde que havia virado uma itinerante, pulando de galho em galho, de pessoa em pessoa, em menos de 24 horas, havia vivido 1000 experiências e tocado incontáveis pessoas pelo caminho. Mas nenhuma experiência poderia se comparar com o que estava vivendo neste momento. Talvez fosse já a falta de álcool afetando seu cérebro ou a sua carência incorrigível, que retornava como uma tsunami cada vez que alguém lhe dava um mínimo de atenção. Mas a verdade é que não queria sair dali. O que quer que Brandon tivesse a dizer, ela queria ouvir. Então, ele voltou a sentar-se frente a ela e cruzou os braços novamente. Mais alguma coisa? Você tem um notebook? Perguntou Lois, vendo arquear uma sobrancelha devido à pergunta estranha. Eu sei que prometi dar o que você precisasse sem contestar, mas por que você precisaria de notebook? Eu escrevi um blog, respondeu Lois, fingindo olhar qualquer coisa em suas unhas para não ter que encará-lo. Só gosto de escrever o que sinto e seu discurso me deixou inspirada. Brandon deu de ombros e levantou-se, desaparecendo da cozinha. Lois ficou sozinha durante uns 5 minutos, perdida em seus próprios pensamentos. Ainda não sabia se deveria confiar ou não em Brandon, mas ele era de fato bem convincente. É difícil encontrar pelo mundo pessoas que realmente se importam com o outro. Lois mais do que ninguém sabia disso. Deparar-se com um espécime tão raro levantava questões atrás de questões, por mais que quisesse confiar nele de olhos fechados. E a julgar pela grande casa e os móveis requintados, ele seguramente tinha muito, muito dinheiro. O que levava uma pessoa com oportunidades de fazer o impensável pelo mundo permanecer em uma cidade como Phoenix, catando gente perdida para ajudar? Lois acreditou em seu discurso humanitário, mas sua intuição lhe dizia que havia algo mais por detrás de toda essa história. Algo que sua curiosidade nervosa estava doida para descobrir. Aqui está. Ele retornou à cozinha com o notebook em mãos. Muito obrigada, respondeu com um sorriso sincero, abrindo o notebook como quem abre um presente de Natal. Não escrevia em seu blog fazia um par de semanas e sentia falta de imprimir nas palavras todos os sentimentos que carregava dentro de si. O que vai escrever? Brandon perguntou com curiosidade, tentando olhar por cima de seu ombro. Nada que você precise saber. Meu blog é meu diário. Você é um cara legal, mas não pense que deixe qualquer um ver o que eu escrevo aqui. Aliás, não deixe ninguém ver o que eu escrevo aqui. Então você escreve no blog e não quer que ninguém veja? A sua pergunta fez se sentir um pouco estúpida. Não sei se você sabe, mas qualquer um pode olhar. É só teu endereço. Eu já sei disso. Do contrário, deixarei meu blog em privado. Eu não me importo que leiam se eu não conheço a pessoa. Não sei se faz muito sentido, mas enfim. Não olho os comentários, nunca olhei. Não quero saber o que penso no que eu escrevo, eu só quero escrever. E se minhas maluquices servirem para ajudar alguém a se identificar por aí e se sentir menos sozinho no mundo, bom, que bom, né? A risada de Brandon finalmente atraiu seu olhar. Por que está rindo dessa vez? Como gosta de rir.
É que você e eu temos mais em comum do que poderíamos imaginar. Como assim? O que você acabou de dizer? Você poderia deixar suas maluquices, como disse, em privado, mas escolheu não fazê-lo para que pudesse ajudar outras pessoas que estão tão perdidas quanto você. Se isso não é ter o senso de humanidade que disse anteriormente, eu não sei o que é. Lois tirou os dedos do teclado, absorvendo o que ele tinha acabado de dizer. Nunca havia pensado no que fazia com seu blog dessa forma. Só queria escrever e não pensava muito nos resultados de suas palavras. Mas agora que Brandon havia colocado um holofote sobre suas ações, dezenas de pensamentos em relação a si mesmo ocorreram em sua cabeça ao mesmo tempo. Você me enxerga tanto que me confunde, disse finalmente, tornando a escrever e tentando não deixar transparecer o quanto sua observação a tinha afetado. Parece que é realmente bom no seu trabalho. Então, Brandon lhe estendeu a mão e atirou-lhe um sorriso orgulhoso. Temos um trato? Você me deixa tentar te ajudar e a gente vê onde isso tudo vai dar? Promete me deixar ir embora caso nada dê certo e eu prefira beber e estar com você? Perguntou Lois, sentindo sua mão ansiar tanto por tocar a dele que chegava a formigar. Prometo. Você pode confiar em mim, Lois. Só basta dar uma chance. Ela finalmente cedeu ao desejo de tocá-lo e apertou sua mão. Os lábios de Brandon se esticaram em um sorriso ainda maior, e ela não pôde deixar de fazer o mesmo. Lois não sabia quase nada sobre esse homem maluco que agora sorria para ela, mas o fato é que estava começando a se sentir estranhamente confortável ao lado dele. Aonde isso tudo ia dar, ela não tinha a menor ideia. Mas algo dentro de si estava louco para descobrir. Afinal, ela já estava morta por dentro. A essa altura da vida, Lois Morrison não tinha absolutamente nada a perder. Brandon pegou uma maçã na geladeira enquanto ela seguia escrevendo seu texto para o blog. Pousou os 2 cotovelos sobre a mesa enquanto dava a primeira mordida na fruta e observou os movimentos ágeis de Lois sobre o teclado. O que foi? Seu olhar parece estar me atravessando. Quem me dera. Ele deu mais uma mordida na fruta antes de continuar com a boca cheia. Onde você mora? Não tenho um lugar fixo, nunca paro em cidade nenhuma por muito tempo. Lois deu de ombros como se isso não fosse importante. Por quê? Quero te levar a um lugar amanhã para que você possa saber um pouco mais de mim e, em troca, me oferecer mais informações sobre você. Brandon segurou a maçã entre os dentes enquanto remexia em algumas gavetas do armário da cozinha. Anote aqui o seu endereço. Ele lhe empurrou um papel e uma caneta. Ah, e um telefone também, por favor. Só se você me deixar sair daqui assim que eu acabar de anotar o endereço. Lois respondeu, tentando parecer o mais confiante possível. A sua casa é confortável, mas eu tenho mais o que fazer da minha vida por hoje. Como disse antes, eu não vou fazer nada que você não queira. A porta é por ali, é só virar à esquerda. Lois anotou rapidamente o que ele havia pedido e depositou a caneta sobre a mesa. Observou-o comendo a fruta e ele a encarou de volta sem dizer qualquer palavra. Ele não parecia sentir qualquer desconforto diante daquela situação, enquanto ela se pegava nervosíssima com aquele olhar e o sorriso fácil do qual estava começando a gostar. Amaldiçoou-se outra vez por não recordar quase nada sobre a noite passada. Queria saber como era seu semblante ou o tom da sua voz quando perdia todo esse controle quase budista. Sem saber se deveria dar um beijo, um abraço ou apertar sua mão, Lois simplesmente lhe ofereceu um sorriso tímido e foi em direção à porta. Como prometido, ele não a impediu.